Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao nosso Habla Moinho Podcast, um programa idealizado e produzido pelo Núcleo de Tecnologia do Instituto Moinho Cultural. Eu, Amanda de Paula na voz e Pedro Moreira na produção. O programa nasce da necessidade de discutir diferentes tipos de culturas, diversidades e afetos. E por falar em afetos, hoje o nosso programa vai falar sobre como o projeto do Instituto Moinho Cultural muda vidas. E para isso, a gente trouxe uma pessoa extremamente especial. Olha esse currículo. Ela é pedagoga, violinista, integrante do coral Cidade Branca, está cursando faculdade de música, mãe, esposa, Caísa Alves. Seja muito bem-vinda, Caísa. Olá, boa tarde. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada de verdade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Antes da gente começar, a gente tem assim quase um ritual já de entrega de brinde. E eu vou te entregar um brinde e eu quero contar sobre como a gente conseguiu, como foi esse processo e sobre a pessoa que mandou o brinde para você. Nossa, obrigada. Abre aí para você ver. Fica à vontade. Tem uma coincidência e eu quero falar sobre isso. Temos uma coincidência, porque eu conheço essa loja. Inclusive, essa saia que eu estou usando agora é dessa loja. Então, assim, foi muito legal receber um presente, né? Ele da Laje Fashion, né? Uma loja muito bacana, com pessoas que administram muito bacanas. Então, adorei ganhar esse brinde. Brinde foi bem assim, né? A escolha das nossas parcerias, a gente faz uma lista, né, de pessoas que a gente quer dentro do podcast para ser parceiro, que a gente acha que tem a ver, né, com a programação do podcast, que é diversidades, né? E aí, quando eu falei com a Gláucia, né, que é a empresária da loja Laje, eu falei, olha, a gente quer você para parceria do podcast. Agora, eu não sei como, falei pra ela, como você poderia entrar dela. Olha, eu posso dar o vale, aí a pessoa escolhe. Falei, tá, em algum momento eu vou entrar em contato com você. Primeiro a gente vai fazer o levantamento das pessoas que a gente vai chamar para entrevistar. Ela, não, tá bom, eu vou aguardar. E aí, quando a gente estava nos corredores, eu falei, eu preciso pegar uma pessoa da área da música aqui do Moinho, pra gente falar sobre o caminho. Mas uma pessoa que já tá aqui desde pequenininho, que tá entendendo o processo e tudo mais. Aí eu falei, eu vou chamar a professora Caísa. Aí na hora veio assim na mente, falei, ela, Laje Fashion, tem que ser a Laje Fashion. Eu não sei, pra mim tinha uma conexão. E aí quando eu falei, Gláucia, escolhi a convidada, eu quero que você também saiba quem é, pra você entender a importância, né? Aí quando eu mandei, falei, ela é uma professora, ela é violinista dela, ela é minha cliente. Falei, pronto, é a cliente dela. Aí ela ficou super feliz, mais feliz ainda, ela fez questão de trazer aqui hoje de manhã. Ela trouxe o brinde lá da casa dela, ela veio aqui, deixou aqui, sentiu um pouquinho da energia do moinho e depois foi embora. E ela mandou uma mensagem falando que vai vir visitar, que vai conhecer e tudo mais. Que bom. Agradeço, adorei o presente, adorei também como você conseguiu isso é muito bacana, né? Mostrar que a gente pode buscar parceiros, né? Que conheçam o Moinho, que queira conhecer o trabalho que a gente realiza. Então, isso é muito bacana. Um trabalho lindo, assim, ela me contando um pouco da história dela. Ela começou com um brechó na garagem da casa dela, primeiro com algumas roupas seminovas, e ela falou que saía muita roupa plus size, mas aí depois ela viu que estava dando muito resultado e que ela queria todos os corpos dentro do empreendimento dela. E ela conseguiu hoje abrir uma loja, que está em atendimento, e aí tem todos os tamanhos, tem tudo, bolsas, tem saia, blazer, uma peça mais linda que a outra. E, além disso, ela já está abrindo uma loja maior, né? Tá reformando e daqui a pouco a gente tem inauguração. Quem sabe a gente está lá, né, Caísa?
Ela merece muito e ela foi muito, muito parceira. De verdade. Caísa, eu quero saber um pouquinho da sua história. De vida e moinho. Vamos lá. O Moinho Cultural entrou na minha vida quando eu tinha uns 6 anos de idade, né? Que a minha mãe... Não, desculpa. 8 anos de idade, quando a minha mãe ouviu uma propaganda saindo pela cidade, que iria abrir uma escola de música e de dança. E aí minha mãe sempre viu que, quando eu era pequena, eu tinha a vontade de tocar. Por quê? Porque na minha igreja temos uma orquestra, né? Igreja apostólica. Então, ela tem uma orquestra com cordas, instrumentos de sopros. Então, já tinha meio que uma familiaridade com instrumentos musicais. E eu assistia muito vídeo onde eles tocavam e eu falava, mãe, eu quero tocar aquilo ali. Aí, o que eu fazia? Pegava cabos de vassoura e ficava lá, como se eu estivesse tocando. Então, eu acho que minha mãe percebeu que eu queria muito entrar, né, para o mundo musical. E ela falou assim, não, agora é a oportunidade de eu colocar ela para fazer uma aula de música. Vai abrir uma escola e vou botar, né? E aí, a minha mãe ouviu que ia ter um processo seletivo, né, no Moinho Cultural. E ela me trouxe para fazer esse processo seletivo. Ela falou, você vai lá, faz tudo que te mandarem, né? Faz tudo certinho, que se você conseguir, você vai começar a tocar aquele instrumento que você vê lá no vídeo. Aí eu falei assim, então tá, chegou a minha hora, né? Aí passei no processo, né? Como vocês sabem, o Moinho Cultural, ele sempre abre as primeiras turmas para fazer todas as atividades, quanto balé, quanto coral, música, né? Expressão, espanhol. Então, no primeiro ano, a gente sempre tem que fazer todas as aulas para a gente se descobrir, né? Então, eu, claro, Márcia sempre disse, você é uma ótima bailarina, mas meu coração sempre esteve na música. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher a música, eu fui para a música no segundo ano de Moinho, com 9 anos. Eu comecei minha trajetória no violino. Então, aí, com 9 anos, realmente comecei a focar na música. E aí, desde então, fui crescendo, fui aprendendo. Tive vários professores muito importantíssimos na minha vida, que foram, né, professores da USB, como Bernardo Bessler, né? Fez intercâmbio também. Sim, fiz intercâmbio bem criancinha mesmo. Fui para o Rio de Janeiro, conheci o mar pela primeira vez, viajei de avião pela primeira vez. E aquilo tudo foi para mim muito incrível, sabe? Eu lembro até hoje, numa entrevista da Ingrid Guimarães, na praia, que a gente gravou com ela, ela falou bem assim, o que você pretende com o Moinho na sua vida? Eu falei assim, olha, eu sonho um dia tocar numa grande orquestra, nem que seja numa última cadeira, que tinha um espacinho lá na orquestra, eu ainda tenho essa vontade de tocar. Uhum. E aí, com o passar do tempo, eu fui, né, me dedicando no violino, fui, né, aperfeiçoando. E aí chegou o momento que a gente teve os intercâmbios, né? Que é o programa Vale Música. A gente teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro fazer intercâmbios, né? Aulas com professores da orquestra mesmo. E aí foi meu primeiro contato com a orquestra, assim, de referência. E podendo tocar, sabe? Aquilo para mim foi emocionante demais. Foi a primeira vez que eu realmente me emocionei, porque eu estava lá com pessoas que sabiam o que estavam fazendo, tocando maravilhosamente bem. E, tipo assim, eu falei assim, olha, eu acho que agora o Moinho conseguiu fazer com que eu alcançasse o meu sonho. Então, a partir de agora, eu posso dizer que realizei o meu sonho, de ter tocado com a orquestra. Eu toquei em 2019, acho que tinha uns 17, 18 anos. E aí foi aí, então, que realizei o meu sonho. Não só esse sonho com a Orquestra Sinfônica Brasileira, mas consegui, pela primeira vez, a participar de um show com o cantor Alceu Valença, né, em Belo Horizonte. A gente fez um show. Aquilo, para mim, foi maravilhoso, porque eu nunca tinha, assim, presenciado um show, né, de lado de cima do palco, tocando umas músicas que eu acostumava ouvir no rádio, sabe? E aí eu tava lá em cima tocando as músicas do cantor, com o cantor cantando. Aí eu falei, meu Deus, olha onde o Moinho nos leva, sabe? Eu fiquei assim impressionada e do tamanho que é esse projeto, sabe? Ele não só ensina você a fazer umas notas no instrumento. Ele te dá a oportunidade, ele te traz o conhecimento que você precisa, ele te forma como cidadão, né? Então, acho que o Moinho, na minha vida, ele conseguiu fazer com que eu realizasse meu sonho de chegar numa orquestra e tocar junto com profissionais, músicos excepcionais.
Agora vamos partir para o meu lado, né, pessoal, né? Como você sabe, eu passei dos 8 anos aos 16, 15 anos por aí no Moinho, fazendo, né, as atividades. E no ano de 2016 eu saí, porque eu terminei a escola, né? Fazia curso, então eu saí do Moinho porque chegou a minha hora de decidir o que eu queria profissionalmente, se seria música, se seria outra área. Então, aí eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, né? Com 16 anos eu comecei e comecei a gostar da área da pedagogia. Por quê? Porque abrange muitas outras áreas que você pode trabalhar. Eu falei assim, olha, mesmo que se eu não for uma musicista, eu posso trabalhar com crianças ensinando aquilo que eu aprendi no Moinho, né? Que é trabalhar o coletivo, trabalhar, né, um momento mais lúdico, né? Que a pedagogia ensina isso. Então, por esse motivo, eu escolhi a pedagogia. Então, em 2020, eu terminei minha faculdade de pedagogia. Só que ainda em 2018, a Márcia me fez um outro convite de voltar para o Moinho para ser professora de violino, né? Só que dessa vez eu trabalharia na Bolívia, né? Na fronteira ali em Quijarro, sendo professora de violino 3 vezes na semana para os alunos da Bolívia. Então, a gente fez meio que um intercâmbio cultural, né? Com a prefeitura de lá e com o Moinho, onde a gente cedia os professores para levar o sistema Moinho para lá. Então, eu trabalhei por um ano e meio lá na Bolívia. Então, foi aí que eu comecei a ter outra experiência, que é trabalhar com crianças bolivianas. E saiu fluente, né? Com certeza. Hablo muito bem. Muito bem. Então, foi uma experiência única para mim também, que eu agradeço muito, porque me ajudou bastante em conhecer o espanhol, em conhecer a cultura boliviana, em aprender a lidar com crianças bolivianas, que é totalmente um outro universo, né? Que eles têm costumes, têm suas maneiras, né? Isso foi muito bom para mim. Então, a partir daí, comecei a minha carreira em professora de música. Então, desde então, 2018 foi meu primeiro trabalho assim como professora de música e aplicando aquilo que eu aprendi na faculdade também. Então, depois disso, veio ao Camp, né? Começando... Participou do início dessa construção? Participei do início, quando foi lançado. A gente lançou o Camp, mas ainda não estava muito compacto. Depois, o Camp se formou mesmo com músicos, né? Com o maestro, né? Nosso maestro, que também é nosso colega. Meu colega foi durante anos. E aí, desde então, comecei a colocar de volta minha prática em tocar violino, porque eu já tinha deixado de lado um pouquinho. Então, aí voltei com o violino, comecei a praticar de novo, comecei a retomar aquilo que eu sentia quando eu era aluna. Então, aí foi o meu momento de voltar às raízes, voltar a tocar violino por prazer, né? Então, foi um momento muito bom para mim, porque, né, voltei a fazer aquilo que eu gosto e estar aonde eu gosto, né? E aí foi, então, o momento de a gente cresceu com o Camp. E aí teve viagens, né, para Dubai. E aí a história de Dubai é incrível. Por quê? Porque nesse meio termo, em 2020, eu conheci uma pessoa e aí nos apaixonamos e em menos de 5 meses casamos. Então, acho que tudo aquilo que flui é aquilo que vai dar certo, né? Então, você se abriu novamente para o lado musical, para viver todo o prazer que é a música para você. Outros caminhos se abriram também. Com certeza. E aí foi um momento muito especial, né? A gente estava no meio de uma pandemia, sabe? 2020 foi um ano muito complicado, né? Perdi minha avó para Covid, foi uma coisa muito dolorosa. Então, ali eu encontrei uma pessoa muito parecida comigo, né? E que estava disposta a viver loucuras como eu sou, né? Porque eu falava, não, vamos, não vamos, sabe? Então, o momento em si, né, veio a calhar. Então, a gente se casou em 2020, na pandemia. Inclusive, no dia do meu casamento, ele recebeu uma mensagem que estava com Covid. Então, foi outra coisa também muito complicada, né? Esse momento de Covid na vida de todos, eu acho, né? Então, foi uma coisa, assim, muito pesada, mas, claro, tudo deu certo. Depois que tudo passou, deu tudo certo. E aí, a viagem para Dubai, que era no seguinte ano. Aí eu falei, nossa, já pensou eu em Dubai? E eu tava muito desejando ir para Dubai. Só que nesse meio termo, eu fiquei grávida. Então, aí
não fui para Dubai. Não fui para Dubai, mas, né, veio minha princesa, Kylie Marie. Eu estou muito feliz agora sendo mãe. Eu nunca me imaginei sendo mãe. De verdade, eu nunca me imaginei, porque eu acho que o papel de ser mãe é um papel muitíssimo complicado e muitíssimo forte, sabe? Então, eu acho que, assim, hoje eu posso dizer que quando um filho nasce, aí é que se nasce uma mãe. A gente nunca sabe como ser mãe. Eu não sei ser mãe. Eu aprendo todos os dias a ser mãe, sabe? Então, é uma coisa assim que todo mundo acha que quando você engravida, quando você tem uma criança, você já sabe lidar com uma criança, mas você não sabe. É um universo totalmente diferente daquilo que você vivia antes. Você era só uma. Agora você tem que cuidar de você, de uma família e de uma criança. Então, você aprende a ser forte, você aprende a ser mais... amar mais as coisas, você aprende a ter um coração muito mais gigante, né, em relação a sentimentos, a emoções. Então, eu acho que ser mãe, eu acho que é uma coisa muito divina. E aí, tive a minha filha em 2022. Sim. Então, hoje ela está com 1 ano. E aí, agora, estou aprendendo a lidar com minha função, né, que é trabalhar, ser mãe, ser violinista, ser cantora no coral. Então, eu tô com uma vida assim meio que corrida. Mas aí, no meio de tudo isso, eu acho que ainda conseguimos mais uma conquista, que é hoje em dia a gente espalhar para a sociedade que o moinho dá muito fruto. Por quê? Porque semana passada agora, né, recebi um convite ilustre de Márcia e Beto, né, que a coordenação do Moinho Cultural estava procurando uma pessoa para seguir. E aí, fiquei muito feliz que eles, né, chegaram no meu nome. E aí, eu falei assim, olha, é uma proposta muito grande, né, muito boa, porque eu nunca me imaginei que chegar nesse patamar que é a coordenação do Moinho. Já pensou? Eu aqui, aluna, passei muito tempo como aluna, professora, e agora estar num cargo muito maior e com muito mais responsabilidade. Eu falei assim, nossa, eu vou aceitar. Eu espero conseguir, sabe? Eu espero conseguir porque é um lugar que eu passei praticamente muito tempo e muitas coisas aconteceram aqui. Então, eu acho que eu devo, assim, Caísa, devo, assim, muito a esse lugar. Então, eu vou trabalhar para que tudo aconteça de acordo com o que tem que acontecer. Eu quero trabalhar para que tudo que eu possa mudar seja positivo, entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade você entende muito bem, né? Porque você, desde muito pequena, já assumia já posições importantes dentro de uma banda, da orquestra e tudo mais. Inclusive, você tem uma posição muito forte na Orquestra Câmara do Pantanal. De ser espala, que é primeiro violino, na ausência do maestro, né? É responsabilidade minha de guiar a orquestra. Então, é também uma responsabilidade gigantesca. Então, responsabilidade você entende. Eu tenho certeza que você vai estar sendo muito bom já, a sua presença como coordenadora. E o que eu gosto muito é que você é daqui, então a coordenação ela acaba sendo um pouco mais diferente, porque você entende cada demanda que vai vir para sua mesa, porque você já passou, você tem esses dois lados, né? Esses dois papéis. Você já foi aluna e hoje você está numa função de atender os professores e os alunos. Então, você vai, querendo ou não, conseguir ter empatia com todas as áreas ali. Não vai ser difícil, não. Vai ser bom. Ao contrário, vai ser muito bom. Com certeza. Vai ser uma coisa mais fluida, né? Porque eu, claro, tive um momento aluna, então sei como é que é ser aluna. Então, tive meu momento professora, então também sei como é a questão professora. Então, agora, como coordenadora... Ai, adoro falar. Agora, como coordenadora, vai ser um pouquinho a mais. Mas eu estou fazendo um trabalho, assim, como uma forma de gratidão mesmo para o projeto, sabe? Sim. Eu estou ali, quero que dê muito certo, de verdade. Quero que dê muito certo.
e que a gente possa buscar novos caminhos, né? Mostrar o que o moinho faz realmente, sabe? Sim. Porque, como eu disse para você, o moinho não só ensina música nem dança, ele ensina pessoas, ele forma pessoas, né? Bons cidadãos, pessoas que têm responsabilidade, disciplina, que tenham respeito, né? Então, eu acho que assim, o trabalho do moinho é um trabalho assim muito, muito bom. Sabe? Porque a gente vê pelas visitas que a gente recebe que a gente tem um projeto gigantesco e que a gente faz coisas assim que parece impossível, mas é possível, né? Isso é verdade. A gente vai finalizar. Quando a gente fez a escolha, né, de você ser a convidada, foi pensando em todo esse processo. A gente não imaginava que do nada ia vir a promoção para coordenação. Tanto que quando eu passei a agenda, as meninas da comunicação, Amanda, vamos reagendar. Calma que a Caísa vai ter uma notícia e a gente precisa que a notícia seja contada antes da gravação do podcast, porque talvez ela fale isso. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu senti que era uma coisa boa, né? Daí eu só passei pra você. Falei, olha, a gente vai reagendar porque você vai ter uma conversa importante e aí depois a gente entra na gravação. Aí depois você veio com a notícia e todo mundo ficou feliz, porque eu acho que é isso que a gente espera, né? Estar numa instituição há muitos anos que transforma de verdade muitas vidas. E você tem um trabalho sólido aqui dentro de professora, foi ex-aluna, ex-participante. Então, é um fruto mesmo do moinho. Além de você ter viajado para vários lugares, estar construindo a sua vida em todo esse meio tempo, né, aprendendo, se formando, sendo família, sendo mãe. E agora, mais essa notícia que é maravilhosa, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bom, como você já vem fazendo. Você sempre foi muito importante dentro de tudo que você fez aqui dentro. Então, é mais que merecido. A gente sabe que vai ser uma coisa boa pra gente, pra você. E aí foi por isso que eu quis fazer esse convite, porque eu queria mesmo ouvir, né? Ouvir de você como foi o seu processo aqui dentro e para que as pessoas que estejam ouvindo, estejam assistindo a gente, entendam a importância do trabalho que é o Moinho Cultural. Você pisar aqui e você sente a energia. Você sente que as crianças estão dentro de tudo que está acontecendo, que elas têm sonhos, né? E que aqui a gente vai, de certa forma, todo mundo ali é um grãozinho ali de esperança. Na tecnologia, quando elas veem a câmera, elas querem aprender e quem sabe um dia trabalhar com isso. Na música, quando o professor está instruindo com amor, pode ser que aquela pessoa, aquele participante seja um músico, seja um professor de música, enfim, em todas as áreas. E aí é por isso que a gente te trouxe aqui, para você dar esse relato, que é muito bom, cheio de amor, de carinho, que eu acho que representa a Caísa Alves. Agradeço o convite, Amanda. Agradeço por ter esse momento de conversa, de poder compartilhar com todos a minha trajetória, né? Que eu acho muito importante eles reconhecerem, né, o tamanho que é esse projeto, como eu já disse. Então, deixar bem claro como é que o projeto funciona, como é que o projeto muda vidas e o projeto dá oportunidades, né? Isso é o que mais importa. Oportunidade de você seguir o caminho da música ou da dança ou de outras áreas. Então, acho que hoje em dia o mundo precisa de oportunidades, precisa de jovens talentos, precisa de pessoas que tenham um coração mais artístico, né? Que a gente vê o mundo com outros olhos, né? O artista ele sempre consegue ver o mundo com outros olhos, né? Então, isso é mais importante. Formação de artistas, isso é uma coisa muito grandiosa. Então, compartilhar minha história de vida, minha história no Moinho, isso para mim é muito gratificante. Então, agradeço o convite, espero voltar mais vezes. Vai sim. E é isso, gente. Muito obrigada, Caísa. Obrigada a você.